Esse é o segundo vídeo que eu vou postar no blog sobre o livro, tá? O livro que eu lancei hoje, no dia 10 de março. Esse vídeo que eu estou fazendo, na verdade, ele é um complemento para algumas pessoas entenderem algumas coisas que eu postei lá e algumas coisas que a gente encontra em outros estudos sobre magia, em outros livros. Eu dei uma forma visual para uma explicação e certamente depois disso algumas pessoas não vão esquecer mais, tá? Porque a explicação que eu vou dar aqui é em relação ao paganismo, ao cristianismo, na verdade, as religiões cristãs e pagãs, né, se pudesse falar assim, e em relação às religiões naturais e proféticas. Naturais, aquelas que vêm do povo, proféticas, aquelas que têm um profeta, né, o Jesus, o Maomé. Então, a forma visual seria o seguinte: eu faço um caule de uma árvore e ponho aqui cristianismo. Tá? O caule da árvore, então, o alicerce de algumas religiões cristãs, tendo em vista que o cristianismo por si só não é uma religião, ele é um alicerce. Os galhos, então, seriam as religiões do cristianismo. E aqui a gente pode botar o catolicismo. Tá? A gente pode botar aqui os testemunhas de Jeová. Podemos colocar aqui também as igrejas evangélicas, tá? As evangélicas. E outros galhos com as religiões que a gente chama de religiões cristãs. Tomando esse entendimento, eu vou para o outro lado, então, e vou fazer um outro alicerce, o paganismo, que também não é religião, é um alicerce de algumas religiões. Faço os galhos e desses galhos eu vou colocar a religião egípcia. E aí algumas pessoas vão me dizer: ah, os egípcios não tinham aquilo como religião porque aquilo era a vida deles. Ok, mas para a gente dar um direcionamento, tá? A greco-romana. E as demais religiões, poderíamos colocar aqui a religião celta. Hoje se fala muito de espiritualidade celta, porque na verdade essa parte aqui a gente está falando de feudos. Qualquer uma dessas religiões a gente fala de feudos. Ou qualquer outro nome queiram dar, mas regiões do mesmo local onde eram divididos, e lá tinha cada povo daquele, ele tinha uma adoração a um deus, né? Ok, vou fazer uma árvore menor aqui, e essa árvore menor eu vou chamar de religiões urbanas. Aqui eu vou botar a Wicca e a Umbanda. Aqui muita gente vai dizer: ah, a Wicca é pagã. A Wicca nasceu na década de 50 das mãos de um cara que se chamava Gardner. Ele criou na verdade, a ideia dele nem era criar uma religião, mas ele acabou criando uma religião urbana nova, que ele começou a construir na década de 40 e expôs ela na década de 50. Uma religião duoteísta, acreditava num deus e numa deusa. Tá? Não vou entrar aqui nos pormenores o que é a Wicca hoje, não é esse o objetivo. Mas ela é uma religião urbana. Depois nós temos a Umbanda, traços da religião africana, que a gente até poderia colocar aqui, as nações, né? No paganismo. Então, uma religião urbana também. Chegou aqui no Brasil e pegou características do povo, mas que veio de uma raiz africana também. Aqui em cima, eu vou abrir um quadro para botar 3 nomes. O primeiro é xamanismo. Depois, bruxaria. E por fim, vou botar espiritismo.
primeiro lá, xamanismo, que eu digo que não é religião, por quê? Porque ele está acima das doutrinas de uma religião. O xamanismo tem em qualquer parte do mundo e ele tem as características do povo de onde ele está. A bruxaria, que pode ser até apedrejado, na verdade, mas eu digo que não é também uma religião, porque ela está acima dos dogmas das religiões. A bruxaria, as pessoas vão dizer, não, ela é pagã. E eu vou dizer para vocês que a bruxa é panteísta. Aquela bruxa antiga, a que se diz que era a parteira, a curandeira, a benzedeira, ela não tinha uma consciência de Jesus, Deus ou qualquer outra divindade pagã ou cristã. A cura, ela acreditava na verdade que a divindade estava no chá de boldo que curava uma dor de estômago ou ervas que ela misturava e acabava curando as pessoas. A divindade estava ali. Então o panteísmo acredita que tudo que é vivo é por sua vez divino. A divindade está em tudo que é vivo. Né? Eu ainda brinco, está na barata, está no rato. E tá. Porque se é vivo, é divino. A bruxaria ainda tem, as pessoas, não, é religião. Não, não é, gente. Não é religião. Eu sei que hoje tem a questão do do novo, e as pessoas dizem, não, eu sou bruxa. A tua avó, a minha, aquelas pessoas antigas que misturavam coisas, até botavam gente no congelador, que era uma forma de bruxaria, por que não dizer, ela era mais ou menos menos bruxa do que as bruxas de hoje. E essa pessoa, que na verdade era uma bruxa, não ia na igreja católica, ela acabava muitas vezes indo na igreja católica. Então, ou em qualquer outra religião, e nem por isso deixava de ser bruxa. O espiritismo é uma doutrina, né? Não é uma religião, acho que também está acima dos dogmas de algumas religiões. Se tu for no espiritismo e te disser católico, evangélico, enfim, qualquer outra situação, eles vão te aceitar, eles só vão te mostrar o caminho deles. Ao contrário de algumas religiões, principalmente cristãs, que se tu te disser lá dentro que tu te assumir como outro religioso qualquer, tu não vai ter entrada, não tem aceitação. Tá? Por isso que eu digo que esses três não são religiões, eles estão acima, na verdade, de qualquer situação religiosa. Tá? Esse é o segundo vídeo, vou terminar ele agora, e aí vou para um terceiro daqui a pouco mais.